E para nos ajudar a responder essa pergunta, se é um momento de redefinição de caminhos e direções para o mercado da soja em Chicago, e claro, como isso vai impactar aqui no Brasil, está conosco Aaron Edwards, que agora é do Sistema Manancial Consultoria. Aaron, bom dia, seja bem-vindo, sempre bom estar com você, sempre bom receber você aqui no Bom Dia Agronegócio, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer, sempre um prazer participar. Muito obrigada, Aaron. Você concorda com isso, Aaron? É um momento de redefinição de rota, de trajeto para o mercado da soja em Chicago. Está começando uma nova safra por aí nos Estados Unidos. Já já o plantio da soja sendo iniciado. Que momento é esse? Exatamente. Esse conceito de redefinição é bom. A gente tá concluindo a safra no Brasil, o plantio nos Estados Unidos não começou, os especuladores estão com uma posição vendida que é muito grande e o plantio daqui a pouco vai trazer incerteza no mercado norte-americano. Seria muito normal você ter, durante o ciclo do plantio nos Estados Unidos, ter alguma ameaça ou redução de safra, só porque raramente você tem uma safra que do começo ao fim ela é perfeita em nenhum país, né? Então essas incertezas aí os especuladores vendidos pode ser que eles queiram se desfazer de parte dessa posição. Eu sou otimista em relação ao preço, mas como você falou, essa semana, porque se tiver safra cheia nos Estados Unidos, talvez tenha até mais pressão de baixa nesse mercado. Então, na minha opinião, é que a gente deve ver pelo menos uma recuperação parcial aí dos preços ao longo desse ciclo de cultivo norte-americano nos próximos meses. Mas hoje o momento é, será que os fundos os especuladores deveriam continuar vendidos, porque a soja vai estar ainda mais pressionada no fim do ano? Ou será que eles deveriam reduzir essa posição para poder vender mais em preços mais elevados? Então, nós estamos nessa... E o milho em Chicago está numa situação muito similar. Ainda não estamos no famoso mercado climático, mas já tem um pouco de incerteza climática vindo da safrinha de milho no Brasil. E em poucas semanas eu acredito que o carro-chefe desse mercado vai ser o clima norte-americano, mas por hora é meio aquele silêncio antes do furacão, que é o mercado tentando se calibrar e se ajustar em como ele quer entrar para o ciclo de plantio nos Estados Unidos. Agora, Aaron, esse silêncio, né, que informações acabam gerando esse silêncio, né, abafando os ruídos? É a conclusão da safra aqui na América do Sul? É a silenciosa demanda chinesa, que está sempre presente, mas fazendo menos barulho do que o comum? O que o mercado agora, ou no que ele se apoia para se ajustar antes de entrar nesse novo ciclo norte-americano? Excelentes perguntas. Em relação à safra brasileira, sem falar de números, mas hoje o mercado está conseguindo comprar soja do Brasil. O prêmio está razoavelmente forte para o período da safra, mas o mercado está conseguindo a soja que ele quer do Brasil, então as exportações de soja dos Estados Unidos estão fracas. Exportações fracas não traz tanto ânimo, porque a expectativa é que nós estamos no processo de recompor estoques. Pessoalmente, eu tenho algumas dúvidas. Quais são as minhas dúvidas? O relatório de estoques do fim de março trouxe muita soja na mão de produtores norte-americanos. Tenho minhas dúvidas sobre esses números, se tem essa soja toda na mão de produtor. Outro grande ponto, na minha opinião, é que nós temos talvez pressão de venda hoje da soja no Brasil, mas até quando? Foi uma safra menor e muitos produtores talvez precisam vender e talvez estejam vendendo, mas quando passar essa pressão de venda no Brasil, o que vai acontecer com o prêmio? Será que a soja brasileira vai continuar mais barata que a soja norte-americana? Até quando? Então, eu acredito que a gente pode ter um cenário dentro dos próximos 2 a 3 meses que a gente começa a sentir uma escassez de soja no Brasil, uma pressão de demanda pela soja norte-americana com exportações, e aí a gente, quando o mercado tenta tirar essa soja da mão do produtor norte-americano, talvez não tenha tanta soja assim. E combinado esse cenário que pode acontecer, não é o cenário atual, mas pode acontecer dentro dos próximos meses, com risco climático, eu vejo motivo de otimismo
para o mercado da soja. Não garantia, mas pelo menos a incerteza suficiente que eu acredito que preços maiores podem vir no futuro próximo. Não um mercado explosivo para cima, mas um mercado que dá uma recuperação parcial. Mas tudo isso são notícias que nós não sabemos ainda, né? São possíveis notícias. E essas possíveis notícias podem levar os preços a que patamar? Aaron, a gente, né, a sua experiência te sinaliza, os gráficos nos sinalizam algum alvo que o mercado tenha a buscar aí, caso essas incertezas comecem a se mostrar mais presentes? Tudo sempre é possível, né? Então, mas em relação a objetivos, começou o primeiro pregão do ano, teve o que é chamado de um gap, né? Já abriu abaixo da baixa da negociação do dia anterior e o mercado caiu praticamente todo janeiro e fevereiro. Então, preencher aquele gap, chegar de volta naquele patamar de preço, traria para os contratos de maio e julho um preço próximo de $13, e para os contratos mais para frente, talvez entre 12, para a próxima safra, no caso, 12,30, 12,50. Isso seria, hoje, isso é um objetivo ambicioso, audacioso. Para chegarmos, nós vamos precisar ter os fundos saindo de suas posições em um nível considerável, mas a questão desses objetivos de preço é que muitas vezes, se você consegue aquele objetivo, ele da mesma forma que ele passou do ponto, na minha opinião, na queda, às Sim. vezes ele passa do ponto na subida. Então, por exemplo, nós tivemos no verão do ano passado, a gente, em um período curto de tempo, cerca de 6 semanas, a gente foi de praticamente 11,50 para 14, simplesmente porque tinha uma combinação de fatores e o capital se Sim. assustou. Então, pode ser que a gente passe por todos esses limites e tenha aqueles preços dos sonhos que a gente teve ano passado, mas eu teria muita cautela antes de, antes de falar não vendo antes dos 13, não vendo antes dos 14, porque é pedir muito do mercado hoje. Não estou falando que é impossível, mas é pedir bastante. Eu te acompanho muito nas redes sociais e eu vi que você fez uma pergunta muito interessante para o produtor, né? Você disse o seguinte: se o preço for a $13, o que você vai fazer? Não adianta o mercado alcançar níveis mais altos se não houver uma estratégia, né, Aaron? Eu tenho aqui uma pergunta do Lúcio Elias, que eu queria entender como todo esse momento vai impactar para o produtor brasileiro. Então, puxei esse gancho, né, que eu lembrei desse seu questionamento que você fez. Chegou aos 13, vai fazer o quê? E o Lúcio Elias te pergunta o seguinte, Aaron: com essa frustração de soja desse ano e renegociações indicando uma próxima safra de baixo investimento devido ao endividamento, a gente está falando aqui do Brasil, né? Isso pode influenciar no aumento da soja a futuro? Você também vê essa combinação de fatores como um fator de estímulo para os preços, Aaron? Eu concordo completamente com a análise dele sobre o cenário em muitas fazendas no Brasil. E agora, para mim é importante, a gente tem que tomar cuidado antes de extrapolar uma situação microeconômica para uma situação macroeconômica. Porque o que acontece? No agregado, tem algumas fazendas que estão tendo dificuldade ou que as margens são menores, vão ter outras que vão falar, não, eu estou tendo margem, então eu quero garantir que com margem eu vou produzir. Então, raramente você tem forte redução na produção de um país inteiro por causa de dificuldades microeconômicas dos produtores. Só estou sendo bem honesto, não falo isso com gosto nem alegria, muito pelo contrário, mas o que costuma acontecer é algumas operações vão à falência e outras operações assumem, mas os números macro não mudam tanto. Um exemplo perfeito disso vai ser, por exemplo, soja e milho desse ano, a gente aqui nos Estados Unidos, porque o que ele está descrevendo no Brasil aconteceu em grande parte na safra americana 6 meses atrás, certo? Muitos produtores forçados a prejuízo, sem ter solução, situação extremamente complicada. E o que a gente está vendo hoje é talvez uma redução diária, mas a redução diária é muito pontual, e aí você
planta mais soja, que será que planta mais milho. Então, não estou falando que não vai ter uma redução, mas dificilmente isso é o suficiente para gerar oscilação de preço. O que acontece é que você tem, vai ter uma redução diária, aí você tem um pico de preço, aí alguém vai lá e vende aquele pico de preço, e agora aquele produtor tem margem, então, e ele fala, não, então deixa eu produzir. Então, as notícias às vezes provocam movimentações de mercado, e quem está com o plano comercial em dias, quem está com a comercialização em dias, consegue capturar essas margens, mesmo que sejam pequenas, e no macro acaba tendo produção. O segredo é você acertar a comercialização para você continuar competitivo. Esse que é o segredo do jogo. Aí eu vou puxar a pergunta também do Márcio Ueno, que diz assim: bom dia, Aaron. O que diz sobre os baixos preços do Paraná? Como é que você está enxergando o nosso mercado nesse momento, Aaron? Falando especificamente do Paraná, eu sei que você acompanha de pertinho o mercado brasileiro. Olha, extremamente frustrante. Eu até diria, além do Paraná, a fato que os especuladores eles estão com uma posição vendida que é tão grande em Chicago, é como se o preço estivesse artificialmente baixo. Então, isso é uma situação extremamente frustrante. Pode melhorar o preço? Agora, enquanto tiver bastante soja para vender, os compradores sabem disso e não tem aquele incentivo. Eu vou dar o preço mínimo para tirar a soja do produtor mais desesperado, é o que o mercado vai fazer. Isso é porque é uma commodity. Então, enquanto tiver soja à venda, que meio que precisa ser vendida, é difícil ter muito otimismo sobre o preço físico. Você citou também durante a sua fala a condição dos prêmios. E você disse o seguinte sobre os nossos prêmios aqui no Brasil, que estão relativamente fortes para esse momento de safra. A gente está terminando a colheita, a gente está com a comercialização caminhando talvez um pouquinho melhor do que há alguns meses, porque tivemos uma melhora também expressiva nos preços, né? Não que alcançasse o patamar dos sonhos do produtor, como você também citou, mas a gente está com prêmios melhores. Você entende esse momento para o produtor brasileiro como um momento de oportunidade, é um momento dele realmente fazer as suas contas e entender que pode ser um momento de participar do mercado antes de grandes outros momentos de volatilidade ou de oscilações mais intensas? Esse momento do mercado, na minha opinião, você deveria fazer as vendas em apenas duas hipóteses. Você precisa fazer vendas, por exemplo, até o fim de abril. Aí você fala, tá, recuperou o preço, eu não sei o que vai acontecer o preço entre agora e fim de abril, então eu vou aproveitar para vender. Então vende um volume mínimo para você chegar, né, a potenciais oportunidades melhores com risco do marco norte-americano, passando essa pressão de venda da safra. Então venderia o mínimo para chegar até o fim de abril. Ou então, se você está olhando safra 24, 25, ou até mesmo safra de curto prazo, e você fala, eu sei que esse preço vai me trazer uma margem de lucro. Ou eu já vendi tanto em um patamar alto que mesmo fazendo essa venda, o meu preço médio vai me dar lucro no ano e eu quero esse caixa. Então, em relação à opinião de mercado, não tenho forte convicção que esse vai ser um dos melhores preços do ano. Como eu espero que não. Eu espero que não seja um dos melhores preços do ano, né? Eu espero que a gente tenha uma recuperação que dure mais tempo e suba mais. Mas se você tem lucro ou se tem compromisso que você precisa fazer vendas, então você, entre vender agora ou vender semana que vem, ou daqui a 2 ou 3 semanas, aproveitar um câmbio razoável, um prêmio razoável, uma recuperaçãozinha em Chicago que está lateralizado, mas está lateralizado mais ou menos próximo do preço mais alto que nós tivemos aí de fevereiro. Então, assim, tem vários motivos para você fazer vendas muito pontuais para você chegar com risco-benefício de melhores preços. Por isso que, para mim, a comercialização é um pé dentro da fazenda e um pé dentro do mercado. Você tem que fazer essa ponte. Então, se eu tivesse bola de cristal, seria outra história. Mas o que o mercado dá é uma série de oportunidades de risco-benefício. Você tem que fazer esse risco-benefício estar a seu favor e tomar decisões coerentes dentro da fazenda. Então, é o conhecimento do mercado,
casado com o conhecimento da fazenda de cada um para tomar essas decisões. E Aaron, você tem um recadinho para quem quer aprender um pouco mais sobre tudo isso, né? Exatamente. Nós fizemos ano passado, em setembro, novembro, nós fizemos um curso desenvolvendo seu plano comercial. E duas coisas saíram desse curso. Número um, muitos produtores fizeram seus planos, fizeram o curso, fizeram seu plano comercial e atentaram para o fato que abril costuma ser um mês ruim de vendas, tem o risco de uma safra cheia e fizeram vendas antecipadas e estão chegando na safra tranquilo, dependendo da região, com preços de 120, 130, 140 já travado. Então, quem fez o curso se beneficiou já teve grande valia disso. O segundo ponto foi que montei o curso, aí tinha 1000 perguntas mais sobre o mercado. Então, eu vou estar oferecendo um workshop lucro certo, gratuito, online, para ensinar como montar o seu plano comercial. É só se inscrever, tem um link, se inscreve, vai ser 14 de abril, completamente online, que nem eu falei, gratuito. Clique no link, informe seu e-mail. Se você toma decisões de compra e venda de grãos, eu estou aqui para te ensinar o momento certo de comprar e vender grãos para aumentar a sua lucratividade na comercialização. Existe uma metodologia de como você vai montar um plano comercial, como você vai executar, quais os fatores de mercado que impactam. Então, já entra. Se você está querendo melhorar a sua comercialização, esse é o próximo passo. Então, fica aí o convite para o dia 14, às 20 horas, horário de São Paulo. Para participar, basta informar seu e-mail e vamos estar mandando o link para participar dessa live. O link, Aaron, já está aqui também no nosso chat no YouTube, para quem está nos acompanhando, né? Inclusive você que está ouvindo pela rádio Agro Hoje, se quiser chegar aqui no nosso canal no YouTube do Notícias Agrícolas e se interessou por esse workshop que o Aaron vai oferecer dia 14. O link está no chat, o link está na descrição do vídeo também, logo abaixo aqui a nossa conversa. E Aaron, é importantíssimo porque a gente só pincelou o que é preciso o produtor ter de atenção, mas como ele vai colocar esses pontos na gestão dele, né? Como é que esses fatores precisam estar alinhados à gestão e às estratégias do produtor, é o que você vai explicar nesse workshop, certo? Exatamente. O mercado de soja e milho, ele pode ser gerido e, se você é produtor, ele precisa ser gerido. Então, eu estou aqui para te ensinar o momento certo de compra e venda de grãos e esse workshop é o próximo passo. Então, clique no link, se inscreve e dia 14 estamos juntos para falar sobre esse conteúdo que, pessoalmente, eu gosto muito. Eu sei que para alguns traz estresse, mas não precisa trazer estresse. Dá para dominar essa parte da tua fazenda, da tua gestão, e dá para fazer o mercado trabalhar a favor da sua fazenda. Você tem falado sobre isso, né, Aaron, nas suas últimas entrevistas, como o produtor tem que equilibrar as emoções. Ele já está frustrado com a safra, que se perdeu no campo. Não dá para deixar essa frustração se traduzir ali também para a comercialização, ou os resultados podem ser não tão bons quanto seriam. É fato, né? Não vamos viver só de ciclos de alta nas commodities, mas dá para mitigar os efeitos do momento, né? Exatamente, exatamente. E assim, é muito difícil. Eu produzi, eu já cometi vários erros de comercialização como produtor. Eu não estou falando que é perfeito, que eu nunca cometi um erro, mas quando eu cometi um erro, eu falava, por que eu fiz esse erro? E tem coisas que o mercado é traiçoeiro, mas tem coisas, como, por exemplo, não fazer vendas antecipadas. Isso foi uma falha da tomada de decisão dos produtores. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas não era necessário chegar na safra com baixas porcentagens vendidas de soja. Isso foi um fracasso coletivo de tomada de decisão de muitos produtores. E uma metodologia sólida pode permitir que você vende a quantidade certa. Não estou falando vender 100% antecipadamente, talvez vai ser o melhor preço, talvez não, talvez a gente tenha melhores oportunidades para frente, eu não sei. Mas também essas vendas antecipadas não deveriam ser zeros, e muitos produtores chegaram na safra com pouquíssimo ou quase nada vendido. Sim. Isso é evitável. Tem tomada de decisão que pode ser implementado, seguindo a metodologia e evitar erros e fazer o mercado
patrocinar a fazenda, né? Os projetos de fazenda são teus, mas o mercado pode patrocinar. É isso mesmo. E tenho visto isso. Aaron, te agradeço muito pela companhia nessa quinta-feira. Obrigada pelas informações, pelas orientações. E a gente continua a se falar e certamente você estará conosco também até o dia 14 para trazer mais informações. Obrigada e bom restinho de semana para você. Bom trabalho por aí, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.